Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e esse é o primeiro vídeo do nosso curso de testes de software. Esse é um curso introdutório à disciplina e, portanto, nós não vamos trabalhar assuntos mais avançados. E não quer dizer que a gente não vai aprender bastante coisa. O foco são aqueles alunos que nunca viram a disciplina, nunca trabalharam com a disciplina, mas que já sabem programar. Então sabem desenvolver um sistema orientado a objetos, sabem desenvolver um sistema que acessa banco de dados, que tem uma interface gráfica e assim por diante. Tá bom? Então nessa primeira aula nós vamos trabalhar alguns conceitos sobre os testes de software para que depois a gente possa botar a mão na massa e começar a ver algumas ferramentas. Certinho? Então vamos lá. Então, preparei para a gente alguns slides sobre conceitos iniciais dos testes de software. Talvez alguns desses conceitos vocês nunca tenham parado para pensar, talvez nunca tenham ouvido falar deles, e vai ser importante que vocês façam essa primeira reflexão. Então, a primeira coisa é a diferença entre validação, verificação e testes. Já pararam para pensar nisso? O que é validar, o que é verificar e o que é testar? Eu vou colocar para vocês que validar é atender às expectativas dos clientes. Então, o cliente tem algumas expectativas em relação àquele produto, àquele software, e a gente vai validar essas expectativas, se o nosso produto está validando as expectativas do cliente. A verificação é, então, verificar se o software atende os requisitos que foram listados na etapa do projeto do sistema. E prestem atenção, porque pode haver uma distância entre as expectativas do cliente e os requisitos. Então aqui nós verificamos os requisitos e aqui nós validamos as expectativas. E por último, os testes é quando nós vamos verificar se o software está dando a saída correta em um conjunto de casos de teste. Então a gente pode ter um software que atende às expectativas, que segue os requisitos, mas que, por um erro de codificação, em alguns casos, talvez até raros, eles geram uma saída errada. Então a gente com o teste tenta encontrar estes casos e corrigir. Agora algumas perguntas para vocês refletirem. Quanto custa desenvolver um software? Já pararam para pensar nisso? Será que é caro? Será que é barato? Da onde vem esse custo? Eu diria que o custo principal sai primeiro de quantos programadores você vai ter, qual o nível de experiência desses programadores, quanto custa a hora de trabalho deles e quanto tempo eles demandarão neste projeto. E aí eu estou falando apenas em programadores aqui, mas a gente sabe que a gente tem outros profissionais também. A gente tem o analista, a gente pode ter o testador, já que a nossa disciplina agora é testes de software. Então, a gente tem outros papéis e todos esses papéis, quanto mais experiente for o profissional, provavelmente melhor a qualidade, mas também maior o custo. Quanto mais tempo ele se dedica a um projeto, também maior o custo. E aí então, vamos pensar, quanto será que custa testar? Será que custa pouco? Será que custa 10% do projeto, 30% do projeto, 50% do projeto? É óbvio que a gente não tem respostas fechadas para essas perguntas aqui. Vai depender também do quanto a gente quer testar. A gente quer ter um produto bem testado, quanto mais testado, maior a qualidade. Então, não temos uma resposta fechada, mas é importante que vocês mantenham essas perguntas em mente. E por que testar? De uma maneira geral, eu diria para vocês que a complexidade dos softwares cresceu, tanto em complexidade mesmo do que os softwares fazem, mas também em tamanho. Então, eles também estão maiores. E aí é mais difícil nós produzirmos softwares que tenham poucos erros. Já adianto para vocês que produzir software que não tem nenhum erro é virtualmente impossível, mas a gente quer produzir software, obviamente, que tenha pouco erro. E quanto maior a complexidade, maior o tamanho, mais necessidade de testá-lo para termos qualidade. Então, também vai depender muito do projeto e dos objetivos que nós queremos atingir com este projeto. Outra pergunta, o que nós vamos testar? Nós vamos testar se a saída está correta, ou seja, se o algoritmo do nosso software faz o que ele tem que fazer. A gente vai testar a velocidade, se ele está entregando a resposta num tempo razoável, num tempo que seja útil para o usuário. A gente pode testar a segurança do software, se ele é suscetível ou não a ser
hackeado, invadido, quebrado e assim por diante. Então a gente pode testar também a usabilidade, se o usuário consegue executar as tarefas ali com facilidade, num bom tempo, com determinado conforto. Então a gente tem muitas características do produto que nós podemos testar. E por último, como testar? A gente vai testar isso de maneira automática, a gente vai testar manualmente, a gente vai testar com o programa rodando, a gente vai testar analisando o código-fonte. A gente também tem muitas maneiras para testar. E são esses assuntos, basicamente, que nós vamos trabalhar na disciplina e também vamos conhecer algumas ferramentas para que vocês possam realizar esses testes. E aí trago aqui 2 conceitos que são muito importantes. A gente vai repetir eles na maioria das aulas aqui do curso. O primeiro a primeira dupla de conceitos, então, são 2 duplas de conceitos que eu trago, são os testes de caixa branca e os testes de caixa preta. Os testes de caixa branca são aqueles realizados com acesso ao código-fonte e, por outro lado, os de caixa preta são os realizados sem acesso ao código-fonte. A diferença é essa: o de caixa preta a gente tem apenas o software executando para realizar os testes, o de caixa branca a gente tem todo o código-fonte. E aqui a outra dupla de conceitos são os testes estáticos e os testes dinâmicos. Aqui a diferença é a seguinte: nos testes estáticos nós os fazemos sem rodar o programa, enquanto nos testes dinâmicos nós fazemos com a execução do programa. Então a gente também vai ver ferramentas que englobam estes 2 tipos de testes. E por hoje é isso. Então pensem um pouco, reflitam sobre estes conceitos e sobre estas perguntas, pensem em alguns exemplos de projetos e na próxima aula a gente começa a trabalhar com algumas ferramentas. Tá bom? Valeu!